aleluia. Essa frase foi politicamente incorreta, vou tomar cuidado, tá bom? Até o café gera essa confusão do politicamente correto. O politicamente correto é tomar café sem açúcar. Quem tomou café sem açúcar dá um sinal. O pessoal tá bem correto aqui, viu, gente? Mas tá bom, viu? Deus abençoe todo mundo que tomou café com açúcar também, tá bom? Tá tudo certo. Vamos lá, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir ela lá em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. A gente vai usar ele daqui a pouco, falando um pouco sobre Estevão. Vamos dando continuidade a essa série que tem nos abençoado tanto, uma série que tem trazido muito crescimento aos nossos corações. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cristianismo versus o politicamente correto. Cristianismo versus politicamente correto. O tema central dessa mensagem é autênticos na fé. Autênticos na fé. É muito interessante que dentro dessa série de mensagens falando sobre cristianismo, ela nasceu dentro de um conceito de cristianismo versus marxismo cultural. E você vê que cada semana tem um assunto, cada semana tem uma proposta onde nós fazemos um confronto versus, um confronto um contra o outro. Mas é um confronto interessante porque a gente já sabe qual é o vitorioso e qual é o final. O cristianismo sempre vence. O cristianismo sempre permanece. O cristianismo continua e continuará até depois que ele venha. Então essa é uma batalha certa de ganhar. É certo que o cristianismo vai levar mais uma hoje. Mas eu acho que o mais interessante seria falarmos de cristianismo e o biblicamente íntegro. Porque se verdadeiramente eu for biblicamente íntegro, eu não vou me preocupar se eu sou politicamente correto ou incorreto. Porque se eu sou íntegro, logo eu sou correto. Eu sou coerente. Eu tenho assertividade naquilo que Deus propõe às nossas vidas. Mas antes de falar do tema central de hoje, só lembrando um pouco dessa base que traz a mensagem de hoje, a W. Tozer certa vez disse assim: o comunismo é o inimigo satânico do cristianismo. O comunismo é o inimigo satânico do cristianismo. O cristianismo e o marxismo cultural são duas coisas completamente opostas. Elas não podem coabitar juntas. Então não tem como um cristão caminhar com a questão do marxismo cultural, porque há na sua essência uma incompatibilidade. Uma incompatibilidade filosófica, uma incompatibilidade de princípios e de valores essenciais para a nossa fé. Karl Marx disse certa vez assim: religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo. A Bíblia mostra que Deus é o criador do homem, ao passo que Marx acredita que o homem criou Deus para suprir uma necessidade e uma carência emocional. O marxismo cultural, ele luta para destruir o seu inimigo. O cristianismo luta para amar o inimigo também em todo o tempo. Deus diz que todos os males foram causados pelo pecado. Marx diz que o que causa o mal são as estruturas injustas da sociedade. Então por aí você vê que desde a essência nós não temos nenhuma compatibilidade com o marxismo cultural. E essa filosofia, essa cultura tem sido muito disseminada nas nossas vidas. Então hoje, na temática proposta de hoje, é a questão do politicamente correto. Eu não sei você, mas eu tenho sentido isso, e deve ser o seu sentimento também, que nós estamos vivendo em um tempo muito chato, em um tempo muito complexo. As pessoas julgam se você toma um café com açúcar ou sem. Eu falei brincando, eu não estou nem preocupado se você toma com ou sem, eu gosto sem. Se você gosta com, está tudo certo. É desse princípio que nós temos que sair, é dessa percepção. A pessoa te julga porque você é magro demais, ou a pessoa te julga porque você é gordinho demais. Meu irmão, de verdade, que o Espírito Santo te conduza a uma vida de saúde. Essa é a questão central. Então, a verdade é que nós estamos em um momento de um discurso muito chato, de um tempo extremamente chato de se viver. Eu sou de uma época
e talvez você aqui também seja, você pelo menos vamos lá, pessoal da década de 80 talvez, 90 para frente ficou um pouco pior. Mas eu sou de uma época que o discipulado cristão era por meio do bullying, nem tinha nome. Mas você crescia na igreja por meio das piadas. Quem aqui sofreu muito com piadas na infância, dá um sinal para mim. Levanta a mão bem alto. É sinal de que você tem mais de 30 anos ou perto disso. Porque era assim que se resolvia as paradas. Você ia na escola, você era zoado. Você ia na igreja, você era zoado. Você ia na reunião familiar, você era zoado. E todos nós estamos vivos e felizes. E era mó bacana, era um barato. Tinham piadas por vezes que eram excessivas, mas até as mais excessivas, por vezes nós caíamos na gargalhada. E tudo se resolvia numa conversa. Tudo se resolvia num diálogo. Mas nós estamos vivendo dias onde o discurso do politicamente correto tem sido uma ferramenta política para muitas vezes vetar o direito das pessoas expressarem a sua opinião. E é daí que vem o problema. O problema é quando nós olhamos o discurso do politicamente correto se instalando dentro da igreja. Se levanta a mão, se não levanta a mão, se fecha o olho, se não fecha o olho, sabe assim? Se crê, se não crê, meu irmão, de verdade. Como eu disse, nós quebramos o politicamente correto quando nós vivemos o biblicamente íntegro. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Como vai a sua vida de integridade para que você quebre essa percepção falha? É impossível nós analisarmos as Escrituras e não vermos um Deus que vinha no biblicamente íntegro. Se Jesus entrasse nos templos nos dias atuais e descesse a varada como foi nos tempos de Jesus, muita gente ia filmar. Olha o que Jesus está fazendo. Como pode? Ele é um homem mau. Ele é um homem corrupto. Ele é um homem... Mas não. Era o que precisava ser feito naquele tempo. E talvez nos dias atuais, em muita igreja, ele faria de novo. Porque Jesus não caminhava no discurso do politicamente correto. Jesus caminhava no discurso do biblicamente íntegro. É isso. Então ele entra e quebra tudo. Biblicamente correto, porque eles estavam fazendo daquela que era a casa de oração, uma casa de comércio. Havia um conceito por trás, havia algo por trás, mas vamos para uma outra atitude. Jesus conversando, naquela época já disseram que era politicamente incorreto. Jesus conversando com a mulher adúltera. Hoje então, meu irmão, imagina Jesus se encontrando com a mulher adúltera e tendo aquele diálogo. Vários celulares filmando, o pessoal postando na rede social. Olha, Jesus é um pecador. Acho que Jesus estava querendo ficar com ela, hein? Não sei não. O pessoal é meio... o politicamente correto viaja. O politicamente correto, ele castela na mente dele, levantando filosofias que a gente às vezes não consegue nem entender. E por isso eu, você, a minha casa, a sua casa, a minha família e a sua família precisamos combater o politicamente correto. E para isso nós precisamos olhar para a Bíblia, olhando para os heróis da fé. E quando nós falamos sobre heróis da fé, nós não estamos falando de homens superpoderosos, mas estamos falando de homens que lutaram para levantar o evangelho genuíno em meio a um tempo de decadência espiritual. Então, quando nós olhamos para os heróis da fé, quando nós olhamos para Estevão, quando nós olhamos para Paulo, eles se levantaram com um discurso para combater aquilo que estava sendo falado de depravação moral no tempo deles. E hoje nós precisamos nos levantar para que possamos viver isso. Quando nós olhamos para a história cristã, nós temos vários personagens que se levantaram. Por exemplo, como Jerônimo Savonarola. Ele se levantou em um tempo de depravação moral, pulsante, e começou a pregar um evangelho genuíno de arrependimento. Naquele contexto, por volta de 1400, ele pregando sobre arrependimento chocou o povo. Porque ele vinha com palavras duras, ele vinha com palavras que não eram compreendidas para aquele momento, que era um momento de um início de uma depravação moral. Nos dias atuais, nós temos que, por vezes, pregar de forma forte, contundente e violenta, não porque simplesmente a gente gosta, é porque nós estamos lutando contra o marxismo cultural e nós estamos lutando contra uma filosofia que parece bonitinha, mas que no final é satânica. Parece bonitinha, mas ela vem disfarçada. Satanás vem de uma forma muito sutil. Mas por vezes, se nós estivéssemos vendo esses homens de Deus também se levantando no nosso tempo, com certeza eles também seriam julgados.
com certeza eles seriam condenados, com certeza eles seriam martirizados. Temos também ali outro pregador, outro teólogo também, que é Jonathan Edwards. Este servo fiel pregou um dos sermões mais conhecidos e impactantes da história do cristianismo. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se for pregar uma mensagem como essa nos dias atuais, aí vem a plaquinha no final, cancelado. Porque as pessoas não querem mais ouvir o que precisa ser falado. Elas querem fugir, porque aquilo confronta, mas nós estamos aqui, por vezes, para trazer conforto, mas por hora, para trazer confronto. É o confronto que vai nos levar a crescimento, é o confronto que vai nos levar à maturidade, é o confronto que vai nos levar ao sobrenatural. E é muito interessante que esse sermão que foi pregado depois de 3 dias de intensos jejuns e orações. E muitos dizem que ao subir ao púlpito, o rosto daquele irmão brilhava com uma luz que não vinha dessa terra. Mais uma vez, ele ataca aquilo que não tinha o nome do politicamente correto, mas era o politicamente correto. Ele ataca o politicamente correto. Ele leva mais uma vez o povo ao arrependimento, a ser um cristão genuíno, autêntico e ousado para a glória de Deus, e com base nas Sagradas Escrituras. O que dizer então de George Whitefield? Este servo de Deus, homem valoroso, foi considerado um dos príncipes dos pregadores no ar livre. Ele fazia grandes pregações, ele fazia grandes caravanas de pregações. E em certo momento, ele pregando, ele falou sobre o texto de Hebreus 9:27, que diz assim: é ordenado aos homens que morram só uma vez, e depois disso vem o juízo. Ele fala esse texto. Eu vou falar de novo, mas depois você vai entender porque que eu vou falar de novo. Ele lê o texto de Hebreus 9:27, em uma pregação em ar livre. É ordenado aos homens que morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. E neste momento se ouve um grito no meio da multidão. Uma pessoa que acabou de ouvir essa palavra morre. Nos dias atuais, cancelado. Quem é ele para falar algo que não é ele que falou? Ele falou o desígnio de Deus. O que aconteceu naquele momento é entre a pessoa e Deus. Mas nos dias atuais, o povo tem buscado somente a pregação dos ursinhos carinhosos. Pregação água com açúcar. Meu irmão, isso não vai te levar à profundidade bíblica que Deus tem para você. Isso não vai te levar a tudo aquilo que Deus tem para você. A nossa fé se baseia em ordens e em promessas, não em argumentos e explicações. A nossa fé se baseia na Bíblia, e a Bíblia é luz em meio às trevas. Deus nos chama para proclamarmos a verdade e tão somente a verdade. Por isso eu digo para você, meu irmão, não se preocupe em ser politicamente correto ou ser incorreto. Importe em ser biblicamente genuíno, biblicamente íntegro, biblicamente real. Porque se você for um homem de palavra e baseado na palavra, as suas atitudes, as suas crenças e as suas ações serão ações, atitudes e crenças que te levam para mais perto de Jesus e para mais perto das pessoas de Jesus. Então você não precisa mais ficar se preocupando, meu irmão. Talvez você entrou aqui nessa manhã para ouvir. O nosso prumo de medida é a palavra de Deus. O nosso prumo de medida não é as redes sociais, não é o que os políticos estão dizendo. O nosso primo é Jesus. É Jesus, meu irmão, é a palavra de Deus. Então viva coerente com a palavra. Viva amando a palavra, se relacione com a palavra, se relacione com o Deus da palavra. Viva em verdade e pela verdade. Seja luz e sal em meio às trevas. Aí muita gente do politicamente correto, se você for luz e sal, vai dizer assim, mas eu acho que você é luz demais, eu acho que você é sal demais. Aí você fala assim, meu irmão, vai te catar. Eu sou luz e sal porque a Bíblia falou para eu ser luz e sal. A Bíblia não falou para eu ser adoçante e salmonela. Não, irmão, ele mandou ser luz e sal. É sim, sim. Não, não. O que passa disso é de procedência do marxismo cultural.
É sim, sim, não, não, irmão, acabou. O que passa de... Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que passa disso é do maligno. Mas é do marxismo cultural que é do maligno. Está tudo igual. É meio assim, está tudo igual. Então, meu irmão, se verdadeiramente você viver pela fé, você vai encontrar tudo o que você precisa. Claro que existem momentos da nossa devocional, que vai vir uma devocional que você vai falar assim, meu Deus, Jesus olhou para mim com graça e mandou um beijinho do céu. Mas tem hora que você vai olhar assim e vai falar, meu Deus, Jesus olhou com graça e mandou um raio na minha cabeça. E amém por isso. Amém pela exortação. Amém porque foi um raio espiritual, não foi um raio físico. Amém. É tempo de crescer. É tempo de amadurecer na nossa fé. Porque se a gente não amadurece, se a gente não recebe cada palavra, na semana que vem, meu irmão, a semana que vem vai ser quente. É uma progressão o que nós estamos falando aqui. É a cada semana um tijolinho sendo construído. Semana que vem a pregação é sobre cristianismo versus ideologia de gênero. Vai esquentar, meu irmão. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Para dizer para você que é uma construção. Se a gente não bate hoje, se a gente não vai para cima hoje daquilo que é politicamente correto, como falar disso na semana que vem? Então o cristianismo é uma caminhada. O cristianismo é uma caminhada contínua, onde eu preciso amadurecer na minha fé, onde eu preciso olhar para a palavra de Deus e entender que eu preciso ser mais, eu preciso ser melhor. E de verdade, meu irmão, a Bíblia é a única religião que não sai de moda. É a única filosofia que não sai de moda. Esses negócios aí é tudo modinha, vai passar. Vai passar. Então nós temos que combater veemente isso, porque isso vai passar. Em 1990, o que era politicamente correto? A gente não tinha esse negócio. Era tudo liberado. Mas agora tem. Ali na frente talvez tenha algo pior. Então nós temos que estar preparados. E para estar preparados, preparados para um confronto. Meu irmão, a vida não é um parque de diversões, a vida é um campo de guerra. Esteja preparado para orar, esteja preparado para jejuar, esteja preparado para confrontar e ser confrontado. Esteja preparado, porque a sua família, os seus filhos, eles virão com umas ideias mais loucas e alucinadas. A cada dia as crianças, você vem aqui, você constrói no domingo algo poderoso. Na segunda a escola destrói tudo. Na terça a escola destrói tudo. Então se você não tiver um embasamento, se você não tiver essa percepção da importância, meu irmão, como que a gente vence o politicamente correto? Sendo sacerdote real, sendo nação santa, se posicionando como uma igreja de integridade. Politicamente correto, ele nasce no campo das concessões. O politicamente correto, ele nasce nesse campo onde você fala, isso aqui nada a ver, acontece, né? Não! Existem coisas que não podem acontecer no nosso meio e nós não podemos achar natural. Nós não podemos achar normal. Existem ideias que o seu filho e a sua filha vai trazer para dentro da sua casa. E você, como um homem de Deus, vai ter que se posicionar. Aqui não. Oliver, você está falando isso, é politicamente correto. Vai procurar sua turma. Eu estou falando porque o pastor Douglas deixou, então eu vou falar. Depois você resolve com ele. Você tem que falar, gente. Você vai ter que se posicionar como um homem, uma mulher que diz aqui não. Mas por que não, pai? Aí você tem que ter um embasamento, porque a Bíblia diz que não. Porque quando eu entendo sobre o Evangelho, que é a única religião verdadeira, diz que não. Quando eu olho para o cristianismo, não. Mas a molecadinha da minha escola está fazendo azar. Mas todo mundo faz. Aí você vai falar que nem minha mãe falava. Que bom, você não é todo mundo. Isso aí mata a criança, mas é bom, faz ela amadurecer. Quantas vezes eu me lembro que eu era criança, 6, 7 anos, eu lembro até hoje. Eu ia para o culto e saía do culto queimando. E pastor, com 6, 7 anos na presença, não, puxão de orelha. Orelha saía vermelha, minha mãe arregaçava minha orelha. Politicamente correto, não pode, meu irmão, pode. Foi isso que me fez ser maduro. Foi isso que me fez crescer. Quantas vezes eu queria ir para a igreja para bagunçar, zonear, e minha mãe, não tinha ministério infantil, isso aqui é uma bênção, gente.
Na minha época de infância, você ficava no cutão, você não entendia nada. Aí você queria comer um chiclete, colar embaixo do banco, você não podia. Sabe, o negócio era opressão. Era opressão maligna. E vinha a mãe assim, ó, play! Chegava em casa cheio de fogo. A orelha queimando, cara. À direita. Aí, às vezes até invertia, ela muda de lado que eu preciso puxar do outro. Ela via que estava vermelho. Meu irmão, de verdade, olha aqui, ó. Não sou perfeito, ainda preciso levar vários puxões. Não sou perfeito. Mas sabe assim, a gente está vivendo. Nós estamos prosseguindo, nós estamos avançando. Então, meu irmão, acima de politicamente correto, olha para a palavra de Deus. Vamos olhar ali para Estevão. Atos 6. Atos capítulo 6, do verso 8 até o verso 15. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados nos sinédrios viram que seu rosto parecia como de anjo. Arrebentou. Estevão arrebentou com o politicamente correto. Ao ponto que eles tiveram que procurar acusações. O tratamento que foi dado a Estevão foi um tratamento semelhante ao tratamento dado a Jesus. Contrataram testemunhas para depor contra ele, instigaram o povo, que por sua vez acusou de atacar a lei de Moisés e o templo, e por fim, depois de ouvirem o testemunho, o executaram. Estevão levou a sério. O nome Estevão, o significado de Estevão, coroa. Já havia no nome de Estevão um destino profético para a vida dele. Ele foi a coroa dos mártires, o primeiro mártir bíblico que se levantou, que não se dobrou, que não se prostrou, a não ser a Jesus Cristo de Nazaré. Isso é viver o biblicamente íntegro. Ele teve esse nome, e esse nome foi um presente. Estevão não se paralisou, ele não travou o seu ministério diante das falsas acusações. Estevão não foi remisso em relação à sua fé. Ele estava debaixo de uma orientação divina e não cedeu ao discurso do politicamente correto na sua época. O que nós podemos ver então, para sermos como Estevão, para sermos genuínos em nossa fé, autênticos na nossa fé nos dias atuais? Uma primeira percepção que eu e você precisamos ter. Primeiro, tenha uma vida irrepreensível. Eu tenho um monte de gente da minha família, fora alguns conhecidos e uns amigos que falam assim: Oliver, você é muito chato. Eu falo assim: por quê? Porque você parece ser muito corretinho, é tudo isso? Eu falo: não sou tudo isso, mas eu luto para ser. Ter uma vida irrepreensível, uma vida que não pode ser repreendida, uma vida que não pode ser acusada, uma vida de integridade plena. Conseguimos? Não, mas devemos lutar. Devemos lutar. Eu sou chato, irmão. Eu confesso que eu sou chato com algumas coisas. Às vezes eu estou num lugar, dirigindo um carro e tem alguém comigo. Mas por que você está a 40? Porque diz que é para estar a 40. Não, mas não tem pardal. Eu falei: não, realmente não tem pardal, mas os anjos estão olhando, irmão. Eu não ando pelo pardal, eu ando por Jesus.
É difícil ser o Oliver, é difícil. Tem hora que eu me irrito comigo mesmo. Eu sou chato demais, sabe assim? Mas é assim que eu aprendi, gente. Não sou perfeito. Hoje mesmo, a Lu já veio falar, eu respondi o abecedário inteiro. Não sou perfeito, mas eu luto para ter uma vida irrepreensível. Mas para os outros ver? Não, estou nem aí para os outros vendo. Eu estou preocupado com aquele que me vê todos os tempos. E os outros vão pensar de mim, estou nem aí. Estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para agradar Jesus. É assim que nós devemos caminhar, meu irmão, tendo uma vida irrepreensível. Estevão, como os demais diáconos da sua época, era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. A sua vida, o seu ministério e o seu caráter eram caráteres aprovados por Jesus Cristo. Não havia um abismo, não havia um distanciamento. Não havia um distanciamento entre o caráter e o seu desempenho. Tudo caminhava junto. Existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, é cheio. Primeiro, a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Todo homem cheio do Espírito Santo é um homem que vence o politicamente correto e não precisa se preocupar com isso. Seja cheio do Espírito Santo. Mas cheio até quanto? Até o topo? Não, até transbordar. O Espírito Santo é o enchimento que não pode parar na sua vida. Seja cheio até transbordar. Mas também quando nós olhamos ali para Atos 6, no verso 5, Estevão foi salvo pela fé. Ele vivia uma vida de fé. Ele vencia o mundo pela fé. Estevão era cheio de fé. Uma fé genuína, uma fé bíblica. Uma fé poderosa. Uma fé que não titubeava. Uma fé que fortaleceu ele ao ponto dele ser apedrejado e ter a certeza que Deus estava com ele. E ali ele ficou numa serenidade que não dá para explicar. Porque era um homem cheio do Espírito Santo, mas também porque era um homem cheio de fé. Mas também, quando nós olhamos para o texto, no verso 3, Estevão era cheio de sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento, é o uso correto do conhecimento. É olhar para a vida com os olhos de Deus. Meu irmão, você não pode ser alguém que busque apenas o conhecimento, porque o conhecimento em si não traz transformação. Você tem que ter conhecimento e aplicação prática. É a aplicação prática que torna o conhecimento em sabedoria. Então hoje você está ouvindo algo. Com base nisso, amanhã você tem que responder a esse algo. Tem que dar uma resposta de vida. É assim que você vai ter sabedoria. Mas também o texto diz que Estevão era cheio de graça. Porque ele era cheio de tudo isso, porque ele era cheio do poder de Deus, porque ele era cheio de graça, porque ele era cheio de unção, não havia espaço para o politicamente correto na vida dele. Não havia espaço para perder com ressentimentos, mimimi. Estevão era cheio de graça. Havia em Estevão abundante graça. A sua vida era fonte de bênção. Ele tinha um coração generoso, uma vida que transbordava de graça. Estevão era um homem cheio de doçura. A maneira como nós vemos o tratamento da história de Estevão mostra isso. Mas também Estevão era cheio de poder. Você viu o quanto ele era cheio? Cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de poder e de outras coisas mais. A geração de Estevãos dos dias atuais precisam viver revestidos com o poder do alto. Precisam buscar os sinais e as maravilhas que vêm do alto. Porque se você for cheio do Espírito Santo, se você for cheio de Deus, não tem como você não ser um testemunho vivo para essa sociedade. Mas o nosso problema é que nós vivemos de enchimentos momentâneos. No domingo você vem aqui, você enche até transbordar. Na segunda, você para de buscar. Na quarta, você já nem lembra mais o que é Bíblia. Na sexta, meu irmão, você é quase um satânico. É enchimento constante até transbordar. Na segunda, tem que buscar. Na terça, buscar. Na quarta, tem que buscar. Você escova os dentes todos os dias, espero eu, né? Em nome de Jesus.
Você escova os dentes todos os dias. Você toma banho todos os dias. Mas buscar a palavra de Deus e a vida espiritual não? Bom, você já morreu e não sabe. Viva cheio mais de Deus. Mas também para sermos autênticos em nossa fé, para sermos como Estevão em nossos dias atuais. Segundo, tenha uma vida coerente com o seu discurso. Aqui é demais, hein? Meu irmão, o que você fala pouco importa para quem está à sua volta. Porque falar por falar, até papagaio fala. O importante é como você vive. Sou um homem de Deus. Será que é isso mesmo que sua esposa pensa? Será que é isso mesmo que seus filhos pensam? Será que o seu discurso caminha em coerência com a sua vida? Irmão, não viva de belos discursos, viva de belas atitudes. A geração de Estevão não está nem aí para o discurso. Ela vai ter um belo discurso, mas que vai ser fonte de belas atitudes. A maneira como você caminha, a maneira como você vive os seus dias atuais é fundamental e importante. Estevão não tinha apenas uma vida irrepreensível, mas também tinha obras refutáveis. Suas obras referendavam a sua vida. Ele falava e fazia. Ele falava e fazia. Ele pregava aos ouvidos, mas também pregava aos olhos. O problema da nossa geração é porque a nossa geração quer pregar aos ouvidos. Falar. Aí você entra na rede social dos irmãos, eles falam. Meu irmão, fala menos e faz mais, em nome de Jesus. Faz mais, irmão. De belo discurso, o mundo está cheio. Nós queremos um mundo cheio de belas testemunhas de Deus. Nós queremos um mundo cheio de pessoas que caminham numa coerência de equilíbrio. E de verdade, quem caminha nessa coerência de discurso e vida, vai atrair para você discussão, difamação, condenação. A sociedade não está pronta para viver em integridade. Então, meu irmão, não estou aqui para dizer para você que viver esse nível de fé, viver esse nível de vida é fácil. Não. Ela vai te aproximar de discussão, difamação e condenação. Mas o mais importante é o que Deus pensa de você, não o que o mundo está falando de você. Se posicionar contra o politicamente correto, por vezes vai trazer distanciamento de pessoas. Mas, meu irmão, quem saiu por causa do seu posicionamento santo é porque nunca esteve. Essa é a verdade. Poxa, era meu amigão, mas agora o meu posicionamento de forma santa sumiu. Meu irmão, nunca foi seu amigo. Porque a santidade de Deus atrai. Porque a santidade de Deus aproxima quem é luz, mas afasta quem é treva. Então, meu irmão, não se preocupe em se posicionar e o seu mundo desmoronar. Vai acontecer. Fique firme no seu posicionamento. Fique firme no seu posicionamento na sua faculdade. Fique firme no seu posicionamento na sua família. Fique firme no seu posicionamento no seu trabalho. Fique firme. Fique firme, meu irmão. Você é empresário, não sei nem porque eu estou falando, mas eu vou falar. Porque Deus mandou falar, não está aqui. Então eu vou falar. Você é empresário. Paga de santão lá na sua empresa. Meu irmão, os seus funcionários sabem que você não tira nota. Não dá, irmão, não dá. Pastor, mas eu sou opresso. Meu irmão, você é opresso mesmo, é verdade. E não é só pela sociedade, você é oprimido na fé, irmão. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu, quando vejo as pessoas fazendo isso, eu vejo as pessoas prosperando. O contrário, não. O contrário, não, irmão. O contrário, não, irmã. Tenha uma vida coerente com o seu curso. Mas também, para ser um autêntico na fé, para que você possa viver essa vida de Estevão nos dias atuais. Terceiro, seja dotado de palavras irresistíveis. Seja dotado de palavras irresistíveis. Fale, abra a sua boca, assim como Estevão abria a sua boca, cheio de Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de graça, falando maravilhas por meio do que é
a palavra de Deus. Não sabe o que falar? Fala da Bíblia. Não sabe o que dizer? Busca na Bíblia. Seja dotado de palavras irresistíveis. Os adversários de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Havia virtude de Deus em seus lábios. Então, não podendo suplantá-lo na argumentação, tramaram contra ele, o acusando de blasfêmia. Estevão era um homem cheio de palavras que vinha dos céus. Numa sociedade caótica, o que você fala pode fazer toda a diferença. Meu irmão, não saia de casa para ser profeta do caos. Para ser profeta do caos já tem um monte de jornalista aí já espalhado. Saia de casa para ser profeta da graça. Saia de casa para ser profeta da esperança. Saia de casa para ser profeta de vida. Saia de casa para ser profeta de santidade. Saia de casa para ser profeta da integridade. Palavras. Palavras que tocam as pessoas, mas não por um lado emocional, mas palavras que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: eu vejo algo diferente em você. Eu percebo algo diferente na maneira que você fala, que não tem a ver com a sua eloquência, tem algo em você. Aí você já fala: tem mesmo, meu irmão, Espírito Santo de Deus. Dá para ele a honra, dá para ele a glória, dá para ele o destino profético disso, que vai dar bom para você. Tenho certeza, meu irmão. Para vencer as mentiras desse mundo, somente com palavras de sabedoria dos céus. E viver nessas palavras de sabedoria, e viver nessas palavras de graça, e viver nessas palavras irresistíveis, é falar daquilo que a Bíblia fala, da maneira que a Bíblia fala. Abra sua boca, irmão. Abra sua boca para profetizar na sua casa, abra sua boca para profetizar na sua família, abra sua boca para bênção, não para maldição. Abra sua boca para bênção, não para maldição. O que você tem falado, de que maneira você tem falado? Meu irmão, não se posicione. Tem essas correntes aí de politicamente correto. Eu vejo os cristãos que às vezes entram nessa. Meu irmão, você não está entendendo o assunto, não fala nada. É melhor. Meu irmão, às vezes você falando, parece que você é mais ignorante quando você está calado. Fica calado então, irmão. Vai dar bom para você. Um monte de coisa que você não está entendendo, você não sabe o que você está falando, irmão. Para que falar? Aí o irmão se posiciona naquilo que é politicamente correto, mas nunca se posiciona em relação à Bíblia. Nunca se posiciona em relação à fé. Nunca se posiciona em relação a Cristo. É o 007 espiritual. Não, irmão, não. Comece pelas palavras. Palavras de fé, palavras de amor, palavras de esperança. Mas também, em último, para que você seja um Estevão dessa geração, a quarta verdade: demonstre a paz em todo tempo. Olha o que diz o verso 15. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia rosto de... Ele estava sendo atacado. Estavam levantando mentiras contra ele. O que o povo estava falando era uma inverdade. Ele sabia que o destino dele era o destino da morte. Ainda assim, o rosto dele era tão cheio de Deus que as circunstâncias não moldavam a face dele. Mas a fé dele sim moldava a face dele. Imagina, meu irmão, quando vem uma perseguição contra você, quando vem um ataque contra a sua vida, é impossível. Eu faço cara de limão azedo, mas eu estou pedindo essa graça. Eu faço, irmão. Não é, corre sangue aqui ainda, é sangue. Às vezes eu faço as caretinhas que, irmão, graças a Deus é só em casa. Só a Lu que aguenta. Faço, gente, mas a gente precisa mudar. Nós estamos aqui para ser transformados. E para ser transformados, nós precisamos pedir a graça de Deus. Para termos cara de demonstração de paz em todo o tempo. Acabou de bater o carro. Você tem
Acontece essa paz aí sua. O irmão não deu a seta. O irmão põe adesivo ainda de igreja. Irmão, cuidado com os adesivos de igreja que você põe atrás do carro, viu? Isso aí é laço do maligno. O irmão não dá seta, você já quer... Oh, a paz do Senhor, irmão. É isso, irmão. Semblante de paz. Mas um semblante que nasce de um coração que está em paz. Estevão resplandecia o que estava dentro. Meu irmão, se você é da geração Estevão, e você está só com cara de limão azedo, meu irmão, você está resplandecendo o quê? O que está dentro de você? A serenidade de Estevão, reprovando a fúria dos acusadores. A paz de Estevão descrevem uma pessoa que vive para a glória de Deus. Ele estava no banco dos réus. Ele estava numa banca de acusação. Ainda assim, ele se posiciona cheio de paz, cheio de graça, cheio de verdade. O brilho que é descrito em relação a Estevão nesse momento é semelhante ao brilho de Moisés quando descia da presença. É o mesmo resplandecer. Moisés ia até a presença de Deus, ficava no monte e quando ele descia, ele resplandecia. Nós temos aqui Estevão após Jesus, ele não tinha, mas ele tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de forma genuína, resplandece um brilho diferente. Pastor, não estou resplandecendo ainda. Vai dar jeito, irmão, eu tenho fé. Dá para resplandecer. Quanto à vida, a esperança de melhora. Sejamos autênticos e genuínos em nossa fé. É a mensagem de hoje. Sejamos autênticos e genuínos na nossa fé. Até brinquei, antes de vir para cá, conversando com a Lu, falei, Lu, o que resume esquece esse negócio de politicamente correto, seja biblicamente íntegro. Acabou. Cada um foi para suas casas. Já podia acabar. Porque é muito simples. Para vencer, é simples, mas não é fácil. Tem diferença. Para vencer o marxismo cultural, é só enchendo-se de uma verdade. Vence a cultura. Jesus Cristo de Nazaré. Ele está sobre a cultura. Ele é a fonte de graça, poder, unção. Com Ele, nós podemos vencer. De verdade. O que você pode fazer em relação ao que foi pregado? Você pode se levantar para ser um Estevão dessa geração. Você pode ser da geração que diz que não tem nada a ver. A escolha é sua. Mas eu tenho uma convicção muito certa, uma convicção muito plena. Nós podemos fazer a diferença aonde estamos e a partir de onde vivemos, por meio de uma vida genuína e autêntica, olhando para a palavra de Deus. Fica de pé no seu lugar, meu irmão.